A armadilha da paralisia espiritual. Existem momentos na vida em que, de repente, tudo parece travar. Nossa mente trava, nosso coração trava, nossas decisões travam, e sem perceber, começamos a perder forças. O que muitos não entendem isso não é apenas emocional, não é apenas psicológico, é espiritual. A palavra de Deus nos alerta que o inimigo trabalha estrategicamente para tentar paralisar aqueles que carregam propósito. E uma das armas mais usadas contra nós é exatamente essa: a paralisia espiritual. E hoje eu quero abrir os seus olhos, porque se você não compreender o que está acontecendo, você acaba caindo na armadilha sem perceber. O inimigo tenta te paralisar através das ofensas. O inimigo fará de tudo para paralisar você, e uma isca poderosa nesse sentido é a ofensa. E isso é real. A ofensa é uma das armas mais sutis que Satanás usa. Não parece espiritual, mas é profundamente espiritual, porque a ofensa fecha o coração. Quando somos ofendidos, nos retraímos, erguemos muros, nos distanciamos, ficamos endurecidos. E o sábio Salomão já dizia: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade murada. Provérbios 18:19. Uma pessoa ofendida fica inacessível. Ela para de se relacionar, para de confiar, para de ouvir. E muitas vezes, para até de buscar a Deus. Esse é o plano do inimigo: paralisar suas emoções e isolar você, porque quem está isolado está vulnerável. O texto ainda diz: o discernimento do homem lhe dá paciência. A sua glória é ignorar as ofensas. Provérbios 19:11. Ignorar não é fraqueza, é sabedoria, é estratégia espiritual. Jesus foi provocado, atacado, caluniado, e não caiu na armadilha. Ele não se deixou paralisar por ofensas, e você também precisa aprender a fazer isso. Quando você aprende a ignorar a ofensa, você se torna inimigo imparável. Você é promovido espiritualmente. Deus te coloca em posição de destaque. O inimigo não usa apenas ofensas. Ele utiliza várias portas de acesso. A pergunta é: quais são os sinais de que o inimigo está tentando paralisar você? Hoje, neste vídeo, você vai entender cada um deles. Mas antes, é importante entender o porquê. O motivo é simples, profundo e extremamente sério. Porque uma pessoa paralisada não cumpre propósito. Porque uma pessoa estagnada não representa ameaça ao reino das trevas. Porque alguém que não avança não conquista território. Se Satanás não consegue destruir você, ele tenta paralisar você. Porque alguém paralisado está vivo, mas não produz. Tem chamada, mas não desenvolve. Tem sonhos, mas nunca realiza. E a paralisia pode vir em diversas áreas: espiritual, emocional, mental, financeira, familiar, ministerial, profissional. E por trás disso, existe sempre um único objetivo: te impedir de enxergar o que Deus já colocou dentro de você. Se o inimigo impede você de agir, sentir, caminhar ou crer, ele vence. A paralisia vem disfarçada. Preste atenção nisso. A paralisaia nunca chega avisando. Ela chega devagar. Ela se instala em silêncio. Ela se infiltra por pequenos buracos emocionais. De repente você percebe: eu não oro mais como antes. Eu não sinto mais vontade de ler a Bíblia. Eu não sinto mais coragem de enfrentar as coisas. Eu não tenho mais força para lutar. Isso nunca é aleatório. É espiritual. E o inimigo sabe exatamente onde tocar. Assim como ele tentou fazer com Jesus, atacando sua identidade, seu caráter, sua integridade. Ele tenta fazer com você. Porque se ele abala a sua identidade, ele abala seu propósito. Se ele abala seu propósito, ele abala sua força. E se ele abala sua força, ele te paralisa. Mas hoje, aqui, agora, eu quero que você desperte. E se tudo isso está fazendo sentido para você, se inscreva agora para continuar recebendo os vídeos do Despertar da Consciência. Você não pode aceitar essa paralisia. Você precisa reagir. Você precisa lutar. Porque Deus te chamou para vencer. E Ele te deu uma arma: a palavra. A palavra é sua espada. É através dela que você corta as mentiras, derruba os ataques e rompe as prisões espirituais. O alerta das Escrituras. A Bíblia nos diz que precisamos ser sóbrios e vigilantes, porque o inimigo anda ao redor procurando quem possa tragar. Isso significa: você precisa estar desperto,
Você precisa estar atento. Você precisa reconhecer os sinais, porque quem está atento não cai. Quem está armado não é surpreendido. Quem está firme na palavra não é paralisado. Os sinais da paralisia espiritual. Para vencer uma guerra, você precisa enxergar o inimigo antes que ele alcance você. E na batalha espiritual não é diferente. A paralisia nunca começa de uma vez. Ela vem em sinais, pequenos alertas, pistas espirituais que mostram que algo está tentando te travar por dentro. Hoje, você vai aprender a identificar esses sinais. E quando você aprende a identificar, você aprende a combater. Vamos para eles. Perda gradual do interesse pelas coisas de Deus. Esse é um dos sinais mais perigosos. Não começa com um afastamento. Começa com uma distração. Você pensa, hoje eu oro mais tarde. Depois eu leio a Bíblia. Amanhã eu volto a jejuar. E sem perceber, dias passam. Semanas passam. E o fogo que antes ardia, agora virou uma faísca. O inimigo sabe que se conseguir apagar sua conexão com Deus, você perde a direção. Sem direção, você perde força. Sem força, você para. A paralisia espiritual começa no silêncio da negligência. Cansaço emocional sem motivo aparente. Outro sinal. Um cansaço profundo. Não físico, mas emocional e espiritual. Você acorda cansado. Você passa o dia cansado. Você quer fazer, mas não consegue. Esse tipo de cansaço não vem de acúmulo de atividades. Vem de setas espirituais, setas de esgotamento, de peso, de exaustão mental. A Bíblia fala sobre isso. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados. Por quê? Porque existe um cansaço que não é humano, é espiritual. E quando Satanás não consegue te ferir, ele tenta te esgotar. Porque pessoas esgotadas desistem facilmente. Esse cansaço é uma tentativa de te tirar do foco e interromper o que Deus quer fazer através de você. Aumento de dúvidas, inseguranças e vozes internas negativas. A guerra que mais paralisa não acontece ao redor. Acontece dentro. De repente, pensamentos que você nunca teve começam a surgir. Eu não sou capaz. Não vai dar certo. Eu nunca vou conseguir. Deus não vai me usar. Minha vida não muda. Esses pensamentos são sementes. E o inimigo as planta para enfraquecer sua identidade. A estratégia é antiga. É a mesma usada no deserto com Jesus. Se tu és. Primeiro, ele tenta colocar dúvida. Depois, ele tenta abalar sua identidade. Porque quando você não sabe quem você é em Deus, você se torna facilmente paralisável. O inimigo sabe. Um filho de Deus que conhece sua identidade é um destruidor de fortalezas. Então ele tenta atacar o que você pensa. Porque se ele paralisar sua mente, ele paralisa sua vida. Reflexão final. Respira fundo por um instante. Agora pense em tudo o que você ouviu até aqui. A verdade é simples, mas poderosa. O inimigo só tenta paralisar aquilo que tem potencial para avançar. Ele não investe tempo em quem está parado. Ele só ataca quem tem destino. Ele só tenta travar quem nasceu para romper. Se você tem enfrentado ataques, cansaço, dúvidas, ofensas, medos, pensamentos confusos, sensação de estagnação, isso não é prova de fraqueza. É prova de propósito. Esses sinais não mostram o seu fim. Eles mostram que existe uma glória preparada para você. Mostram que existe um mover de Deus prestes a acontecer. Mostram que o inimigo sabe o que você carrega, mesmo antes de você perceber. Mas hoje Deus está abrindo os seus olhos. Hoje você entendeu que a guerra é real, mas que você não está sozinho. Hoje você percebeu que existe um ataque, mas existe também uma arma. Existe uma tentativa de paralisia, mas existe também um Deus que diz: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. 1000 cairão ao teu lado. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A minha graça te basta. Reaja. Levante-se. Avance. Porque a tua vitória não está por vir. Ela já começou. E chegamos ao final de mais um vídeo. Se inscreva e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Tchau, e até o próximo vídeo.